Vamos lá, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, enfrentando com saúde aí esse momento difícil que nós estamos passando. Sou Reinaldo Megna, presidente executivo da ABIARB, do Sindibor, diretor executivo da Aresp. Sejam todos bem-vindos ao webinar Soluções e Medidas Tributárias em Tempos de Pandemia. Nosso palestrante hoje é o Dr. Antônio Carlos Santa Rosa, Júnior, a quem agradecemos por aceitar o nosso convite e por se dispor a compartilhar um pouco de seu conhecimento nessa próxima hora. Dr. Antônio é advogado e contador com mais de 25 anos de experiência na área tributária, societária e contratual. Sócio da Dalfovo, Santa Rosa e Peixoto, Sociedade de Advogados, escritório especializado em direito civil, societário, trabalhista, tributário, fusões e aquisições e e-commerce, com sede em São Paulo e Salvador. Dr. Antônio abordará as medidas tributárias tomadas pelo governo durante a atual pandemia e temas que ainda chegarão aos tribunais. Irá lembrar também algumas ferramentas e alternativas importantes na gestão tributária. Na sequência, Dr. Antônio apresentará uma atualização sobre as ações judiciais encomendadas pela ABIARB, Sindibor e pela Aresp, em favor de seus associados, visando a prorrogação do pagamento de impostos federais e estaduais. Durante a live, pessoal, também convidamos todos a participarem pelo chat com sugestões, comentários e dúvidas. Ao final, abordaremos algumas questões e, se não contemplarmos todas, o nosso palestrante estará à disposição para respondê-las após o evento. Em nome das diretorias ABIARB, Sindibor, ABR e Aresp, agradeço a participação de todos. E assim, passo a palavra ao Dr. Antônio Carlos Santa Rosa. Por favor, Dr. Antônio. Reinaldo, obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim poder participar aqui com essas entidades e poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento do escritório e compartilhar com todo mundo, né? A gente percebe que nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né, as empresas acabam tendo uma série de dúvidas, a produção de legislação que tratam do assunto, ela é muito grande, né, e muitas vezes não dá para acompanhar, né? Então, nós fizemos uma pauta aqui hoje que vai tratar, além dos casos que nós estamos promovendo para o Sindibor e Aresp, também as medidas que já foram no âmbito tributário, que já foram promulgadas, que estão valendo, né? E depois, ao final, a gente vai falar um pouco do que já vem aí pelos tribunais nos próximos meses, e também a gente vai deixar algumas dicas, né? Porque no escritório a gente sempre diz que pelo menos 30% a 35% de qualquer negócio é tributo, né? Então, as empresas têm que tomar bastante cuidado nessa gestão da área tributária, tá? Então, eu vou pedir licença aqui para poder compartilhar uma tela, né? É uma apresentação somente para para guiar aqui a minha fala e que vocês possam se localizar dentro de cada tópico, tá bom? Então, eu vou me esconder também, doutor Antônio, e retomo lá na frente para te oferecer alguma das questões que chegarão aqui pelo chat, tá bem? Obrigado, então, Reinaldo. Vamos lá. Vou tentar charear aqui. Ok, acredito que vocês já estejam vendo uma apresentação aqui que inicia com as telas do nosso escritório, né? Estamos sim. Ótimo, então eu vou seguir em frente. Tem alguns efeitos aí que eu não consigo tirar, né, que é próprio da apresentação, me desculpem, tá? Mas a gente vai já. Então aqui, como eu disse, né, os tópicos que a gente vai tratar hoje serão esses, né? O andamento dos processos, Sindibor Aresp, os efeitos tributários da pandemia do Covid-19. Aliás, ninguém nunca ouviu falar de Covid-19 nos últimos 3 meses, né? É uma super novidade. Discussões que ainda chegarão aos tribunais e a gestão tributária eficiente, tanto no âmbito judicial quanto
as dicas do dia a dia, ok? Então, para a gente iniciar, eu vou falar aqui dos processos que foram encaminhados pelo Sindbor e Aresp, né? Onde no processo número 1, que a gente impetrou no dia 25/3, um mandado de segurança, né? Onde nós pretendíamos que os tributos federais tivessem seus prazos prorrogados, né? Inclusive os parcelamentos também que estivessem em vigor dos tributos federais que fossem postergados para pagamento futuro, né? A gente levou em consideração aí uma legislação antiga de 2012, né, para fazermos o pedido. E nesse pedido, o que aconteceu foi que nós não obtivemos a liminar, né, a liminar não foi concedida, e esse processo ele está concluso desde o dia 14 de maio, para que o juiz de primeiro grau, então, dê a sentença, né? Como nós não obtivemos a liminar nesse mandado de segurança, nós interpusemos, então, um recurso de agravo para o Tribunal Regional Federal, e esse processo está na mão do desembargador desde o dia 18 de maio, para que ele possa decidir, né? Então, aqui nós temos duas oportunidades. Ou o juiz de primeiro grau concede a segurança que a gente pediu através da sentença, né, favorável, né? Ou então o desembargador do tribunal, né, de segunda instância, ele acaba revendo a decisão inicial do juiz de primeira instância e acaba concedendo a liminar, tá? É óbvio que aqui já tem, depois desse período, né, quando nós ingressamos lá em 25/3, quando tudo ainda estava começando esse período de afastamento social, foi bem antes das leis que trouxeram aí a postergação de alguns tributos, que a gente vai ver mais para frente, mas ainda a gente vê que, por exemplo, o imposto de renda, a contribuição social, o IPI, o imposto de importação, continuam com seus vencimentos normais, né? Então, que pese o fato da legislação já ter resolvido parte do nosso pedido, né, inclusive em relação aos parcelamentos federais, esses tributos ainda estão com seus vencimentos nos mesmos prazos, né? Então, qualquer decisão lá nos ajudará, principalmente nesses 4 tributos, tá? O segundo processo aqui, nós ingressamos no dia 7 de abril, né? E nós estávamos solicitando, então, a postergação dos tributos estaduais, né? Lá no primeiro nós falávamos só de tributos federais e aqui nós estamos falando dos tributos estaduais, né? E os seus respectivos parcelamentos, né? Então, de novo, em primeira instância, a liminar não foi concedido, né? E o processo está aguardando a contestação da Fazenda Pública estadual, né? Então, a Fazenda Pública ainda não contestou, e como eles têm prazo em dobro, então esse prazo se arrasta sempre um pouco mesmo, né? Então, assim, o Estado de São Paulo não teve nenhuma medida, nenhuma legislação específica para postergar o pagamento dos tributos e dos parcelamentos, né? Exceto o ICMS, que está inserido no Simples Nacional. Mas aí não foi nenhuma benevolência do Estado, foi decretado isso através do Comitê Gestor do Simples Nacional, né? E o Estado de São Paulo, ele simplesmente não atendeu o pedido de nenhum dos contribuintes, né? Que pese o fato de ter havido um pedido aí por parte do Sindbor, Aresp, Abiarb, para que o tributo fosse postergado, independentemente de qualquer medida judicial, mas nem na medida judicial a gente conseguiu, né? Com base nisso, a gente interpôs também recurso de agravo, né, para tentar obter a liminar no Tribunal de Justiça, né? E esse processo ele está concluído desde o dia 17/4, né? Porém, existe uma ação da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual para que o tribunal não acate os pedidos, né? E as poucas liminares que foram concedidas, aproximadamente 4 a 5, né? Elas foram todas revogadas, né? O argumento aí da Procuradoria-Geral
da Fazenda Estadual foi que o não pagamento dos tributos no prazo, independentemente das empresas estarem funcionando, gerando caixa ou não, afetaria o caixa do governo e eles não poderiam fazer bom uso disso para o combate à pandemia do Covid-19. Né? Enfim, nós nos insurgimos contra isso com base nesse recurso de agravo. Né? Aqui também a gente tem essas duas oportunidades. O juiz de primeira instância pode conceder o nosso pedido e postergar o pagamento dos tributos estaduais, no caso aqui ICMS, o ITCMD, né? Mas principalmente o ICMS, que atinge diretamente a maioria das empresas que são produtoras e que são indústrias, né? Ou então a gente pode ter até a reforma da não concessão da liminar em primeiro grau pelo Tribunal de Justiça. Tá? Como o presidente do Tribunal de Justiça, né, estadual aqui do TJ, ele já se manifestou favorável à tese do Estado, então essa possibilidade do nosso recurso de agravo ser favorável, ela é bem baixa, tá? Mas depende tudo de como as coisas vão se comportar daqui para frente. Né? Os argumentos são muito bons, né? A gente usou uma legislação que foi promulgada aí pelo Conselho de Contribuintes, né? Essa legislação ela é válida, ela está em pleno vigor, o Estado só precisa absorvê-la para poder conceder essa postergação dos tributos, tá bom? Então, esses foram os pontos que a gente queria falar em relação aos processos que nós estamos tocando pelo Sindibor e Aresp, tá? Então, aqui a gente já entra no segundo tópico, né, que são os efeitos tributários da pandemia. Aqui, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos trazer aqui tudo o que já aconteceu de legislação, o que já tem de legislação, né, para que o governo federal, principalmente, né, o governo federal, tentou o máximo possível ser rápido e soltou uma série de medidas aí para postergar tributo, para reduzir alguns, até para eliminar, né, trazer alíquota zero em outros, né? Então, aqui nós temos a postergação do pagamento do Fundo de Garantia, né? Então, o Fundo de Garantia de abril, maio e junho, né? Março, abril e maio, né? Com vencimento abril, maio e junho, eles foram postergados para serem pagos em até 6 parcelas, né? Sem juros, sem correção, né? Sendo que a primeira a partir de julho, tá? E quem trouxe essa mudança legislativa aí foi a medida provisória 927, né? É aquela mesma que tratou do home office, do banco de horas, do adiantamento dos feriados e assim por diante, tá? Depois nós tivemos uma outra medida provisória, a 932, que ela trouxe uma redução de 50% das contribuições do Sistema S. Tá? Essa redução ela é importante, né? Tanto é que alguns sindicatos laborais, talvez, também ingressaram com alguma medida judicial tentando tirar esse benefício trazido pela medida provisória 932, mas ficou no âmbito restrito lá da região de Brasília, né? Do resto está funcionando, ou seja, as empresas na hora de calcular as contribuições do Sistema S que incide sobre a folha de salários, né? Ela tem o direito a reduzir em 50% essas contribuições. Tá? E nós estamos falando de SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENART, SENAR, SESCUP e assim por diante. Tá? Então, é importante aí na revisão da folha verificar se os escritórios que calculam os tributos aí com base na folha atentaram para essa redução de 50% do Sistema S. Tá? Posteriormente, houve a postergação do pagamento dos tributos federais. Né? Mais uma vez aqui, vocês podem perceber que a União
fazendo força aí para ajudar os contribuintes, né? Então, o PIS e a COFINS, né, através de uma portaria do Ministério da Economia, né, de número 139, eles foram postergados, né? Então, olha só, PIS e COFINS, eu tenho até uma cola aqui para não cometer erro, né? Relativo às competências de março e abril, né? Eles foram postergados para serem pagos em julho e setembro, respectivamente. Então, março paga em julho, abril paga em setembro, tá bom? E aí, no segundo ponto aqui, a contribuição previdenciária, né, que é o famoso ISS da parte empresa, né, a mesma medida provisória postergou na mesma condição do PIS e da COFINS, ou seja, a competência março e abril passarão a ser pagos em julho e setembro, tá? Respectivamente nessa mesma ordem, né? O Simples Nacional, como eu disse no início lá, né? O Simples Nacional também teve uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é essa resolução número 154, né? Que ele postergou o pagamento do DAS, né? Que é o documento único do Simples Nacional. E aí ficou assim, né? A apuração em março, o que foi apurado do Simples Nacional de março, que o vencimento seria 20 de abril, foi prorrogado para outubro, né? Para 20 de outubro. E assim sucessivamente. Então, março foi para outubro, abril para novembro e maio para dezembro. Tá? Então, as empresas que estão nessa modalidade de Simples Nacional devem se atentar para essa postergação, né? Aqui, esse próximo tópico, e se eu estiver indo rápido demais, o Reinaldo, você habilita o seu microfone aí e me segura, por favor? Está bem, mas está indo bem. E eu acredito, doutor Antônio, que não temos dúvida até o momento, né? Apesar de que vamos dedicar as dúvidas lá no final. Mas se me permite aqui quebrar o protocolo, né? Claro. Em surgindo perguntas atinente ao tema que você estiver apresentando, eu hei de lhe interromper para fazê-la e de repente a gente cria uma dinâmica mais interessante do que mudar de assunto e voltar a outra temática que você já terá superado. Pode ser? Tá perfeito, Reinaldo. Então tá Perfeito. bem. Vamos em frente. Vamos lá. Esse ponto, esse tópico que eu coloco aqui, que é a dedução em dobro dos gastos com a medida provisória 936, né? Ela tem uma particularidade e eu não sei se todo mundo percebeu, mas o que acontece, né? Existem pontos dessa medida provisória 936 que essa medida provisória traz com o título de ajuda compensatória mensal, né? Então, vou dar um exemplo. Aquelas empresas que faturam anualmente mais do que 4 milhões e 800 mil reais, elas, na medida que elas fizessem a suspensão do contrato de trabalho dos seus colaboradores, ela deveria pagar pelo menos 30% do salário de cada um, né, a título de ajuda compensatória mensal, né? 30 no mínimo, né? Mas ela poderia pagar quanto ela quisesse, enfim, né? Mas essa ajuda compensatória mensal, ela, além de não servir como base, né? Ela tem uma característica indenizatória, ela não é base de cálculo do imposto de renda de fonte dos empregados, ela não é base para a contribuição social e nem para a contribuição previdenciária e nem para o fundo de garantia. Tá? E aí, o inciso 6º do parágrafo 1º desse artigo 9º, né, ele fala que poderá ser excluída do lucro real para fins de determinação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Quando ele diz que esses gastos eles podem ser excluídos do lucro líquido, então ele quer dizer que
a despesa foi considerada como despesa dedutível para fins de apuração do lucro da empresa, que é o lucro líquido, né? E para fins de base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ela pode ser excluída novamente, tá? Então, as empresas que apuram pelo lucro real, cujo faturamento está acima de 4 milhões e 800 e que tiveram que manter essa ajuda compensatória mensal, essa ajuda compensatória mensal pode ser abatida em dobro na hora do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Mesmo que a empresa, nesse período, esteja apurando prejuízo, né? Isso vai fazer com que o prejuízo fiscal, né? Não o prejuízo contábil se mantém inalterado, mas o prejuízo fiscal ele vai ser maior, né? Consequentemente, quando a empresa tiver lucro no futuro, ela vai ter um valor maior para ser descontado daquele lucro e, consequentemente, esse imposto de renda, essa contribuição social daquele período vai ficar menor, tá? Então, esse é um ponto importante que as empresas têm que observar, né? Porque aqui não é nem interpretação, né? É uma situação literal, porém, o fato de dizer aqui que pode ser excluído do lucro líquido, né? Muitas vezes não gera esse pensamento nas pessoas de que ele pode ser deduzido em dobro, né? Esse é o que acontece, por exemplo, quando você tem o vale alimentação, né, que você tem aquele programa de alimentação do trabalhador e que você pode deduzi-lo como despesa normal para chegar ao lucro líquido e depois uma parte daquele programa você pode deduzir novamente para fins de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Esse caso é a mesma coisa, tá bom? O próximo ponto é a prorrogação do pagamento dos parcelamentos federais, né, que eu disse que no nosso pedido lá do mandado de segurança para o Sindibó e Aresp, a gente pedia inclusive a prorrogação dos parcelamentos, né? Isso agora aconteceu, o governo federal, através do Ministério da Economia, né, editou essa portaria 201, né? E essa portaria 201, ela postergou todos os tributos, né, que tivessem vencimentos aí no mês de maio, junho e julho, né, postergando os pagamentos para agosto, outubro e dezembro automaticamente, tá? Então, precisa tomar bastante cuidado, principalmente com os tributos, com os parcelamentos de tributos federais, né, que é o caso, daqueles que acabam sendo debitados diretamente na conta corrente bancária, né? Então, muitas vezes, o banco, se por acaso ele recebeu o pedido de baixa na conta, eles vão operar, né? Mas o governo disse que não ia emitir o parcelamento desse período para que o banco pudesse descontar da conta, tá bom? Mas é importante ficar atento a isso, tá? Ok, seguindo aqui o nosso roteiro, né? Como eu disse, houve aqui a redução para zero da alíquota do IOF, né? E essa redução da alíquota do IOF influencia diretamente as tomadas de recursos nos bancos, né? Porque quando você vai pleitear um empréstimo no banco, seja ele de qual característica, você tem uma carga pesada aí do IOF, que acaba fazendo o all-in da operação acabar sendo mais caro do que aquelas taxas de juros que o banco combina, né? O banco me diz, eu vou te conceder um crédito aqui de 1% ao mês. Você vai achar que é pouco, mas quando você vai ver o tamanho do IOF que tem na operação, acaba elevando demais essa taxa de juros, né? Então, sensível a esse momento, inclusive onde o governo federal está botando o BNDES, inclusive para garantir operações de crédito, né? Ele achou por bem zerar o IOF de todas as operações do dia 3/4 até 3 de julho, tá?
Isso foi através de um decreto governamental número 10.305, né? E esse 10.305 ele é de 1º de abril, né? De 1/4. E não é mentira, viu? Mesmo sendo 1º de abril, não é mentira. Aqui também tem um ponto, esse próximo que a gente vai falar agora, que é a promulgação da Lei 13.998. Ela trouxe, né, uma inovação bem importante no mundo tributário, tá? E a inovação é o seguinte: todas as dívidas tributárias com o governo federal, né, elas não podem simplesmente ser transacionadas pela Procuradoria, né, da Fazenda Nacional. Ou seja, se você tem um débito com a Procuradoria, que tem multa, que tem juros, né, você não pode ir lá na Procuradoria, né, e dizer para eles assim: olha, eu quero pagar isso aqui em 50 vezes, mas eu queria que você me desse um desconto de 10% na multa, diminuísse um pouco os juros, porque minha empresa está com problema. Então, isso não era possível, né? Ou você fazia isso de acordo com o que estava determinando a lei, né? Ou aguardava um refis, né? Então, todos os refises, né, que tivemos aí no passado, eles vieram e trouxeram uma legislação diferente da normal por um prazo determinado, tá? Agora, essa lei 13.988, né, que foi regulamentada pela portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 9.917, ela permite que a Procuradoria faça transação com o contribuinte, né? Transacione com o contribuinte, tá? Dentro de uma série de preceitos, né, de conceitos, tá? Mas é possível o contribuinte transacionar direto com a Procuradoria, tá? Eles vão, lógico, os procuradores vão levar em consideração uma série de fatores, né, para não prejudicar os cofres e a arrecadação, mas isso é possível a partir de agora, né? Tanto é que, recentemente, a própria Procuradoria lançou um parcelamento em 84 vezes e em 144 vezes, né? Isso para empresas, micro, pequenas e médias empresas, né? Então, se você fosse fazer um parcelamento de previdência social, empregador que tivesse atrasado, você já seguiria lá para fazer um parcelamento em até 143 vezes, né? Coisa que ordinariamente você não podia fazer mais do que 60 vezes, tá? Então, é importante as empresas ficarem de olho nisso, e aquelas que têm problemas com tributos do passado, né, tem essa possibilidade de tentar fazer essa transação direto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? E essa mesma lei, 13.988, também trouxe um aspecto importante aí, né, que foi o voto de desempate no Tribunal Administrativo, né, que é o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Federais. O que mudou, né? De fato, o que mudou foi o seguinte: antigamente, antes dessa lei, as decisões que chegavam ao CARF, né, se houvesse empate pelas câmaras, né, o presidente da Câmara dava o voto de desempate, né? E o presidente da Câmara, obrigatoriamente, é um servidor público, né? É alguém do fisco. Então, isso prejudicava sobremaneira os contribuintes, né? Então, a partir agora da Lei 13.988, esse voto de desempate caiu, tá? Então, agora é decidido de forma mais equilibrada, tá? O outro ponto, deixa eu só dar um jeito aqui no meu celular, que ele está me incomodando. Só um minutinho, por favor. Seguindo,
nós estamos aqui na alíquota zero de produtos médico-hospitalares para o combate ao Covid-19, né? Isso foi uma resolução aí do Ministério da Economia também, de 22, o número 22 agora de 2020, né? E essa redução a zero desses tributos foi para facilitar, inclusive baratear, né, os produtos médico-hospitalares, como esses respiradores que a gente ouve muito falar que os governadores estão comprando, né? E as empresas que fizerem também importação desses produtos para venda para os hospitais, enfim, eles também têm essa redução a zero, né, na importação desses produtos. Seguindo aqui, nós temos que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela suspendeu por 90 dias os atos de cobrança, né? Então, quem tem tributo vencido e não pago e que foi para dívida ativa, né? Então, esses tributos, por 90 dias, eles não vão ser cobrados, né? E aqui é importante informar, né, que foi prorrogado também por 90 dias os prazos de impugnação e de recurso, né, no âmbito da PGFN, o prazo de apresentação de manifestação de inconformidade, ou seja, o processo administrativo de tributos no âmbito federal foi suspenso aí por 90 dias, né? Houve também, através da portaria conjunta número 555, a prorrogação por 90 dias das certidões federais. Ou seja, aquelas certidões federais, né, a CQTF, que é a certidão conjunta da Receita Federal da Procuradoria, elas tinham validade de 90 dias. Se esse período venceu nessa época agora que foi decretado o estado de calamidade pública, essas certidões automaticamente foram postergadas, né, o seu vencimento por mais 90 dias, ou seja, tiveram uma validade prorrogada por mais 90 dias. Tá? E também, em complemento a isso, né, as certidões tiveram seus prazos de validade ampliados nesse período, enquanto durar os efeitos da calamidade pública, elas foram postergadas e elas têm validade agora por 180 dias e não mais só por 90 dias, tá bom? Pode pegar isso aqui para mim, por favor? Sabe que assim, ao vivo tem dessas coisas, né? Desculpem. Então, as certidões, se vocês emitirem uma certidão agora dentro desse período de calamidade pública, elas terão validade por 180 dias e não por 90 dias. Isso ajuda muito, né? Porque nesse período onde as empresas estão com as atividades suspensas, com os faturamentos próximos de zero ou caindo muito, né? A possibilidade de ter algum problema de pagamento de tributo é grande, né? Então, por isso que teve essa dilação do prazo de validade das certidões. Tá bom? Agora aqui, em sequência, que minha tela travou, eu não sei se o que aconteceu, mas está aqui. Vamos lá. A instrução normativa também, a número 1932 da Receita Federal do Brasil, né? Ela é do dia 3 de abril de 2020, ela adiou o prazo de entrega da DCTF e das EFDs contribuições, né? Então, a DCTF, né, que deveria, dos meses de abril, maio e junho, né, elas podem ser entregues até o último dia útil, até o 15º dia útil do mês de julho de 2020. Né? E as EFDs contribuições também, abril, maio e junho, podem ser entregues até o 10º dia útil do mês de julho. Né? Então, isso é um alívio aí para os gestores fiscais das empresas, né? Que não precisam, nesse período, formar essas obrigações acessórias, né? Que elas são bem
bem complexas, inclusive. Tá? Além disso, alguns estados, e aí é uma legislação muito esparsa, né? Como vocês sabem, nós temos hoje 26 estados e um Distrito Federal, né? Nós temos 27 unidades da federação e muitos deles agiram de um jeito, outros de outro, né? Então, tem estados que concederam isenção de ICMS em doações para entidades governamentais, né? Tudo isso com a finalidade de combate ao Covid, né? Então, se alguma empresa produz alguma coisa e ela doa para o Estado para o combate ao coronavírus, né? Ao combate a essa pandemia, ela está isenta do pagamento do ICMS, tá? E aí precisa verificar quais os estados, né? A gente não trouxe aqui porque senão a gente ia ter que ter aí 1 hora só para falar disso, né? Então aqui é só um alerta que isso existe. Então quando as empresas forem fazer qualquer tipo de doação, procurem a legislação do estado que vai de origem e o estado de destino para ver se isso não tem essa isenção de ICMS, tá? Os estados também concederam isenção e redução de alíquotas e base de cálculos para produtos como álcool em gel, luvas, máscaras, né? E outros produtos relacionados, como aventais para a área médica, né? E, de novo, alguns estados fizeram isso, outros não, mas foi pontual para esses tipos de produtos, né? Porque vocês se lembram que no começo, quando todo mundo começou em afastamento social, encontrar álcool em gel era muito difícil, né? Então, com base nisso, os estados começaram a dar isenção de tributos para que as empresas passassem a produzir, né? Tanto é que empresas de cosméticos passaram a produzir álcool em gel até para ajudar a suprir a necessidade da população e dos hospitais, enfim, desse tipo de produto, né? A gente tem hoje, a gente vê várias reportagens mostrando que grandes empresas, né, de confecções deixaram de confeccionar, por exemplo, produtos de moda para confeccionar máscaras, para confeccionar aventais, luvas, né, para poder atender a área médica. Tá? Os estados também, né, concederam isenção do ITCMD. O ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, né? E o ITCMD ele é aplicado quando você faz uma doação de qualquer produto, né? Então, antes da doação, você tem que pagar o tributo para o Estado, né? E o Estado também disse o seguinte: olha, se você doar para mim os bens para combate ao Covid-19, eu vou te isentar aí do pagamento da ITCMD, ok? Ótimo. Então, assim, essas foram, até onde a gente falou agora, foi tudo que a gente conseguiu levantar de legislação e tudo que está em vigor, né? Muito mais no âmbito federal, um pouco no âmbito estadual, mas muito mais que se refere a transações de envio de material para as entidades, né? Tudo o que foi feito em termos tributários. Então, é muito importante que as empresas tomem bastante cuidado com isso, né? Verifiquem se estão fazendo essas postergações de pagamento, né? Porque hoje o caixa está baixo, né? E como a gente diz, né? Quando a represa abaixa, a gente começa a enxergar os tocos, né? Então, isso tudo veio para ajudar a gente a tirar os tocos da frente, tá bom? Bom, indo aqui na sequência, a gente vai passar para as discussões que nós entendemos que ainda chegarão aos tribunais, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa gestão desse tempo de pandemia, onde as empresas tinham uma expectativa de orçamento, e isso foi absolutamente achatado, né? Tem empresas que estão faturando zero, tem empresas que tiveram perda de faturamento de 90%, 80%, 40%, ou seja, tem de tudo, né, no mercado aí. E essa gestão, né, orçamentária, que envolve, parte dele envolve os tributos, né,
ela não tinha nenhuma possibilidade de você fazer uma previsão que isso tudo ia acontecer, né? Imagina, só para a gente dar um nome que está na moda agora, né? A Latam, que agora acabou de pedir recuperação judicial lá fora, né? Nos Estados Unidos. Imagina se a Latam iria imaginar em janeiro que em março ela teria cancelamento de 95% dos seus voos, né? Imagina se ela tinha alguma previsão de que os 700 voos por dia que ela realizava ia cair para 30. Nenhuma. Então, imagina como deve ter ficado o orçamento, né? A gestão de caixa de uma empresa como essa, né? E aí a gente dá exemplos N, né? Imagina os shoppings, né? Todos os shoppings do Brasil hoje, com raras exceções, estão fechados, né? Então, receita zero, né? Então, considerando essa situação, a lei tributária ela traz algumas travas, né? Então, nesse período que teve essa instabilidade de caixa, instabilidade de faturamento, que as empresas tiveram que começar a se reinventar, né? O que a gente entende? Que essas travas, possivelmente, através de uma medida judicial, né, elas têm grandes chances de caírem, né? Uma delas aqui é a alimentação de 30% do lucro real na compensação de prejuízos, né? Então, você imagina que uma empresa que tem prejuízo agora, nesse ano, porque o faturamento dela caiu, mas as despesas continuam, aluguel, parte do salário, enfim, todas as despesas fixas continuam, em maior ou menor número, mas elas continuam, né? Então, eles vão apurar aqui um prejuízo provavelmente muito grande, né? E aí, o que acontece com esse prejuízo? Ele vai ficar travado a só ser compensado no futuro até o limite de 30% do lucro. Ou seja, não importa se a empresa teve 1 milhão de prejuízo agora. Se ela tiver 100 mil reais de lucro, né, em janeiro do ano que vem, ela vai pagar tributo sobre 70 mil reais, né? Porque ela só pode, a compensação dos prejuízos do passado ficam limitados até 30% do lucro futuro, né? Inclusive, é o mesmo caso da contribuição social, né? Então, o que a gente entende? A gente entende que, nesse período, e enquanto ocorreu essa redução, esse prejuízo por conta dessa pandemia e por estarmos em estado de calamidade pública, pelo afastamento social, pelo zeramento dos negócios, né? É possível a gente buscar judicialmente o destravamento desse limite de compensação do prejuízo fiscal, tá? Então, isso aqui para as empresas que estão no lucro real, é importantíssimo olhar para isso, né? E talvez aí acionar os seus jurídicos para que possam propor uma medida judicial, porque isso vai ter um impacto futuro, né? Vocês vão ter que amargar o prejuízo do passado e vão ter que pagar tributo, né, sobre o próximo lucro, não importa o tamanho dele, tá bom? E aqui também é o que a gente fala aí da opção, né? Toda empresa tem que fazer no começo do ano, né, ou no primeiro pagamento do imposto de renda, né, ou da contribuição social, no primeiro pagamento, ela tem que decidir se ela vai pelo lucro, fazer a apuração pelo lucro real ou lucro presumido, né? E aí tem algumas travas também, né? Então, empresas podem ir para o lucro presumido só com faturamento até 78 milhões de reais por ano, né? Tem algum tipo de empresa que não pode optar pelo lucro presumido, só pode pelo lucro real, no caso das instituições financeiras, né? E aí não estamos falando nem só de bancos, né? Estamos falando de fintechs, né? Que não são esses monstros que são os bancos, mas são entidades também que acabam tendo uma trava e que provavelmente em algum momento sentiu esse efeito da pandemia, né? E aqui
vale uma observação para as empresas que optaram pelo lucro real anual ou trimestral, né? Lembrem-se que quando você faz a opção pelo lucro real anual, tudo o que acontece dentro do ano, ele automaticamente se compensa, lucros e prejuízos. Quando você está na sistemática do lucro real trimestral, o prejuízo de um trimestre, ele só se compensa até o limite de 30% do lucro do próximo trimestre, dos próximos trimestres, tá? Então, aqui também deveria ter uma flexibilização, né? Ou seja, você poder optar pelo lucro real, lucro presumido, por exemplo, se lá em janeiro você optou pelo lucro presumido, porque imaginava que você ia ter um faturamento assim, né? Que seria melhor você estar pelo lucro presumido, seria a hora de você dizer, puxa, se o meu faturamento cai, minha despesa se mantém, mesmo eu tendo prejuízo, eu vou ter que pagar tributo com base no lucro presumido, né? Então não é justo. É justo você nessa hora poder trocar essa opção, né? Trocar essa opção, porque senão você vai ser muito impactado tributariamente. Então agora não seria a hora, enquanto está instaurado o estado de calamidade pública, de você fazer essa opção e essa opção ser definitiva, né? O outro ponto aqui também é a opção pelo pagamento do PIS da COFINS na não cumulatividade ou na cumulatividade, né? Então, ou seja, quem vai para o lucro real obrigatoriamente fica na não cumulatividade, quem está no lucro presumido obrigatoriamente na cumulatividade. E aí tem uns senões aí no meio, tá? Mas também teria que tirar essa trava mediante uma medida judicial, né? A outro ponto aqui é a opção pelo Simples, como vocês todos já sabem, né? Você opta pelo Simples no começo do ano e você tem que ir o ano todo pelo Simples Nacional. E se você não optar pelo Simples, né? Porque você tinha uma previsão de faturamento, você não pode ir para o Simples mais até o próximo exercício. Só que nesse período, de novo, dessa pandemia, desse desastre econômico que a gente está vivendo, você deveria ter a opção de, durante agora, né, enquanto está havendo o estado de calamidade, você, se cumprir as regras, ir para o Simples Nacional. Então, isso é possível também pleitear e em breve, essas discussões chegarão aos tribunais, tá? E aqui também a sistemática da CPRB, né? A CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? E aqui a gente tem dois aspectos. A primeira é que apenas algumas atividades podem pagar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta e outras não, né? E também aquelas que podem pagar pela CPRB, elas também têm que fazer a opção no começo do ano, né? Então, o ideal aqui também é que se destrave isso judicialmente, para dar a opção. Primeiro, para que mais atividades entrem na possibilidade de contribuição sobre a receita bruta. E outra, que se optou de um jeito, possa mudar ao longo do caminho, tá? Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, porque o nosso prazo está se esgotando. E aí, quando a tela trava, fica mais difícil. Aqui, a parte que a gente fala de gestão tributária eficiente. Olha só, por que eu coloquei isso aqui? Porque o impacto dessa crise no caixa das empresas ele é estrondoso, né? Não estou falando de supermercado e farmácia, mas fora isso, o impacto ele é muito, muito alto, né? Então, é importante as empresas agora começarem a verificar aquelas medidas judiciais que são praxe no mercado e que, se ainda não fizeram, corram atrás para fazer. É importantíssimo, tá? Porque 30% a 35% do negócio de qualquer empresa é tributo. Então, assim, se existe uma medida judicial que já está indo bem nos tribunais,
as empresas têm que correr atrás para poder ingressar com medida judicial para isso também, para diminuir o máximo a carga tributária dentro da legalidade. E aí a gente trouxe alguns exemplos. Previdência Social Empregador sobre verbas indenizatórias da folha de pagamento, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e aí para o pessoal da Aresp também, né, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, aquela multa que se paga do Fundo de Garantia, né, porque a gente paga, quando dispensa o empregado sem justa causa, tem uma multa de 40% do Fundo de Garantia que você paga para o empregado e mais 10% que você paga para o governo, né, e que eles usam isso para financiar o Minha Casa Minha Vida, né. E isso aqui não existe mais, né? A Caixa Econômica Federal já falou em 2012 que o fundamento dessas multas se acabaram, porque isso aí era para fazer frente ao Plano Bresser, Plano Collor, né? As perdas inflacionárias desse período. Então isso já não existe mais. Outro aqui, o STJ decidiu recentemente que a base de cálculo da contribuição para o Sistema S não é o total da folha de pagamento, é o limite de 20 salários mínimos. Tá? Então, isso também pode trazer um efeito de até em torno de 5,8% do valor bruto da folha de pagamentos. Tá? Aqui também a gente fala da exclusão do ICMS, PIS, COFINS, CPRB e ISS da base de cálculo do lucro presumido. Né? Porque quando o STF decidiu o conceito de faturamento, que sobre o conceito de faturamento não tem tributos, então quando você pega para fazer a base do lucro presumido, você pega o faturamento integral. Então o que você tem que fazer é tirar os tributos da base de cálculo. Tá? Só que isso não pode ser feito assim sem uma medida judicial, né? Então precisa entrar com a medida judicial para poder pleitear isso, né? Créditos de PIS e COFINS sobre insumos também, né? A própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já deu um parecer favorável ao conceito de insumos, né? Então tem muita gente, muitas empresas que não estão olhando para isso adequadamente. Vou dar um exemplo. Sei lá, uma empresa que vende e que aceita cartão de crédito, né? Então imagina que aquela taxa que você paga para o cartão, aquilo tem que te dar direito de crédito, né? Porque não é uma despesa necessária para a tua venda. Se você não vender com cartão, você não vende. E quando você vende com cartão, você paga 3, 4, 5% de taxa de administração. Então, sobre isso tem que ter crédito de ICMS, de PIS e COFINS. Tá? E também para as empresas que vendem produtos por substituição tributária, né? Como os preços eles acompanham o ciclo econômico, né? E a substituição tributária, o ICMS é calculado sobre um percentual fixo, então tem que verificar. Tudo aquilo que pagou acima, abaixo do... Tudo que você vendeu abaixo do preço de pauta tem que recuperar o ICMS. Tá? No Estado de São Paulo, isso já tem uma portaria que trata disso e é só você preencher os requisitos, fazer o pedido que o crédito volta para as empresas. Tá? Ainda na questão de gestão tributária eficiente, né? Aqui eu vou deixar umas dicas. Né? Eu sei que um monte desses daqui as empresas fazem, mas eu acho que vale a pena a gente passar por eles rapidamente, né? Só para deixar o alerta de que as empresas têm que cuidar mais da parte tributária, sabe? Olhar mais em detalhes, né? Então, por isso, verifiquem seus contratos de locação. Quando o locador é pessoa jurídica ou pessoa física, faz diferença. Quando é pessoa jurídica, você tem um tratamento tributário de crédito quando você está na não cumulatividade do PIS e COFINS, por exemplo. Né? Então, verifiquem. De repente, vocês podem falar com seus locadores, que são pessoas físicas, para que eles troquem para pessoa jurídica. Com isso, vocês vão economizar pelo menos 9,25% do aluguel. Tá?
Escolher a melhor forma de tributação com base em cenários, né? Quando eu falo de lucro real e lucro presumido, muitas empresas têm assim, não, meu contador disse que é melhor, né? Meu assessor legal disse que é melhor esse, que é melhor aquele. Então, assim, não pode ficar no disse, tem que ter cenários, né? Então, assim, se o cenário for um cenário promissor, né? Vale a pena ficar em qual? E se o cenário for um cenário ruim, né? Então, qual é o cenário otimista, realista e pessimista? Para ver se vocês estão fazendo a melhor opção, né? Porque uma vez que isso não pode ser mudado, e se vocês não tiverem medida judicial que mude isso, vocês vão aguentar um ano com base na escolha que for feita, tá bom? Avaliem se vale a pena lucro presumido ou simples nacional, né? O simples nacional ele teve uma mudança, a questão de 2 anos, né? E dependendo do tipo de serviço ou do tipo da empresa, do que ela faz, às vezes é melhor você ir para o lucro presumido do que permanecer no simples nacional, tá? Então, o que eu quero dizer com essas 3 primeiras linhas assim, aqui, é assim, não façam opção por hipótese, faça a opção baseado em cenários. Botem todos os cenários, botem na mesa, obriguem seus contadores a fazer esses cenários, para que você possa tomar a melhor decisão tributária, tá bom? Reveja todas as planilhas de custos, tá? Porque nessas planilhas de custos pode ter gastos ali que podem gerar crédito de tributos, tá? Então, é importante fazer essa revisão de tempos em tempos, tá? Rediscutam seus modelos societários, né? Vale a pena ter holdings? Não vale a pena ter holdings? Vale a pena ter acordos societários? Não vale a pena ter acordos societários, né? Porque isso pode gerar mais ou menos tributação, por incrível que pareça, tá? Tenham na contabilidade, isso aqui é super importante, eu deixo isso sempre claro para os meus clientes, contabilidade não é uma pessoa, né? O contador não é o cara que fica preenchendo o guia para fazer pagamento de tributo, né? Contabilidade é um instrumento de gestão. A contabilidade tem que servir para o empresário tomar decisões, né? Não importa se ela está pelo lucro presumido ou pelo lucro real, tem que ter balanço, tem que ter balancete, tem que ter demonstração de resultados, né? Tem que ter as variações do patrimônio líquido, tem que ter demonstrativo de fluxo de caixa. Não importa. A forma como as empresas optam por pagar seus tributos não quer dizer que elas estão abrindo mão da contabilidade. Só que a maioria dos escritórios de contabilidade levam a empresa muitas vezes para o lucro presumido porque é mais fácil para eles, não é melhor para a empresa. Então, bastante atenção nesse ponto, tá? Utilizem ao máximo a legislação tributária a favor da empresa, né? Então, existe lá o pagamento de juros sobre o capital próprio, né? Para as empresas de lucro real, que isso economiza, você troca tributação de 34 por 15, tá? Olhem depreciação acelerada, tá? Porque bens que ficam na produção por 2 turnos ou 3 turnos pode levar mais depreciação acelerada. Isso quer dizer que você paga menos imposto, né? Porque é uma despesa dedutível que aumenta, você não tem o gasto efetivo, porque você já gastou quando comprou o bem, né? Você só vai tirando ele do imobilizado e lançando para o resultado. Então, quando você acelera a depreciação, você antecipa a economia de tributo, tá? Provisões, né? Muitas empresas acabam não fazendo provisão de férias e 13º salário, né? E aí, empresas pelo lucro real. A provisão de férias e a provisão do 13º salário, e aí envolve todos os cálculos dos tributos inerentes a cada uma desses pontos, né? São dedutíveis, é a única provisão que é dedutível para fins de cálculo do lucro real e da base da contribuição social, tá? Isso pode trazer uma grande diferença, né? E, como eu falei ainda há pouco, né, é a recuperação do ICMS ST pago a maior, tá? Então, senhores, tem muito, né, o que fazer para que a empresa se torne mais eficiente com relação à parte de tributos.
tá? Então, eu espero que eu não tenha corrido demais, que eu não tenha sido muito técnico. Eu tentei aqui passar, assim, dar pinceladas em cada um dos pontos e espero que o nosso escritório tenha agregado alguma coisa boa para vocês aí, tá bom? Reinaldo? Opa, estou por aqui. Doutor Antônio, a gente que agradece mais uma vez aqui, em nome das 4 entidades que estão promovendo esse webinar, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha, o Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha no Estado de São Paulo, o Sindibor, a Aresp e a ABR, representando o segmento de reforma de pneus. Lembrando aqui que a Associação Brasileira de Reformadores de Pneus, a ABR, é em âmbito nacional e a Aresp é em âmbito estadual. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer, apesar do horário, se me permite. Claro. Eu acredito que o ministro da Economia essa semana, Paulo Guedes, deu alguma entrevista falando sobre possibilidade de prorrogação de impostos, né? E, de novo, ele perpassou aí o assunto sobre reforma tributária, né? Existe alguma coisa mais concreta em relação a esses anúncios que a gente pode criar aí como expectativa, que venha como uma decisão administrativa e não dependa de uma ação judicial? Reinaldo, o Valor Econômico hoje, inclusive, traz uma matéria sobre esse assunto, né? E a matéria fala o seguinte: o governo pretende encontrar uma maneira de fazer com que as empresas paguem esses tributos que ficaram postergados, retidos, e possa abrir uma brecha para que esses efeitos benéficos para o contribuinte sejam estendidos, né, mediante um item a ser acrescentado na reforma tributária, né? Então, o governo federal ele está jogando a responsabilidade no Congresso para que o pessoal bote na pauta a reforma tributária, que é necessário, né, haja vista tudo o que a gente falou até agora, né, e que nessa reforma tenha a aprovação desse projeto de lei de postergação desses efeitos benéficos dessas medidas provisórias, portarias, né, por um tempo maior, né? Porque imagina que algumas dessas medidas que aconteceram em abril, março, né, que achavam-se que em junho a gente já estaria num processo de retomada, né, e a gente está vendo que alguns estados estão mais evoluídos para nesse sentido, mas outros estão mais travados, né, falando inclusive em lockdown, né. São Paulo mesmo vai ter um processo de retomada que deve ser anunciado amanhã, mas vai ser uma coisa assim, eles vão embandeirar o estado, né? Então só aquelas cidades que têm uma redução do índice de contágio e tenham leitos hospitalares suficientes é que vão ser reaberta a economia, né? Então esse é um assunto que está sendo tocado num projeto de lei, né? E esse projeto de lei vai estar atrelado à reforma tributária. Então é um assunto forte, é um assunto que está sendo tratado, sim, né? Mas em estar sendo tratado e ser forte até existir a lei, ser promulgada e passar a valer, né? Ainda tem um caminho árduo para se trilhar aí. Antes de te passar uma pergunta que chegou aqui para nós, da associada ITEB, eu quero já te deixar o convite para uma próxima sessão virtual, tão logo tenhamos alguma decisão, alguma novidade em relação a esse tema, né? Aliás, a pergunta da ITEB faz referência a este tema, pois dependemos ou de uma medida judicial ou de uma decisão, vamos chamar de política, né? Para não dizer que dependa somente do executivo, né? Que não é o caso.
E a pergunta da ITEB é qual a probabilidade do ganho dos processos que foram já impetrados. Creio que se refere aos processos que as entidades impetraram, né, para a prorrogação de impostos. Aliás, eu vou até deixar uma pergunta nova aqui, incrementando a que a ITEB fez. Nós entramos com um processo requerendo a prorrogação dos impostos abril, maio e junho. E a vacância aí de resposta que nós estamos enfrentando pode levar à situação de uma resposta a ser conhecida em junho. E aí, como é que fica o desembargador nesse caso? Ele mesmo atualiza, né, o pedido, né, incrementando aí 3 meses subsequente à sua decisão. Então, aí fica a pergunta da ITEB com a minha, se possível comentar, doutor Antônio. Perfeito. Eu vou comentar aí em 2 etapas, né? Primeiro, assim, as chances de sucesso no federal, elas são possíveis, né? As chances de sucesso no estadual são remotas, tá? Por que no estadual é remota, né? Haja vista o que já foi pleiteado e já houve uma bola preta aí da presidência do TRF, né? Então, dificilmente a gente teria uma reforma dessa decisão de não concessão de liminar, né? E muito difícil o juiz de primeiro grau assumir sozinho essa bronca, tá? E na segunda parte da resposta aí, né, infelizmente a resposta é não. O juiz ele não vai atualizar o prazo, né? Ele não. A gente fez o pedido, né, nesse período porque nós nos baseamos numa legislação que já existia, né, e que dava essa possibilidade de, a partir do momento que fosse decretado o estado de calamidade pública, os 3 próximos meses poderiam ser postergados os tributos, né? Então, não tinha como a gente fazer um pedido sem esse embasamento legal, né? Porque o tributo tem essa característica, né? Então, se esses benditos juízes e desembargadores derem uma decisão, mesmo que favorável, em junho, né, a gente só vai poder aproveitar um mês. Tá? Infelizmente, essa é a nossa realidade em função dessa demora, né? Porque você viu, no âmbito estadual, a Procuradoria da Fazenda Estadual nem se manifestou, né? E a gente não tem o que fazer, né? Infelizmente, não tem o que fazer. Tá? Obrigado. E eu acredito, existe a possibilidade de, em conhecendo o sucesso em um dos processos, ingressarmos imediatamente após, requerendo prazo adicional, uma vez que o primeiro pedido não terá sido atendido plenamente, correto? Perfeitamente. É como se nós tivéssemos tido uma liminar no começo, né? Essa liminar era praticamente satisfativa, né? Porque postergaria o tributo, mesmo que depois essa decisão fosse reformada no futuro, né? A gente já teria tido o benefício dela, né? E na ponta inversa também é verdade, né? Se a decisão vir depois, a gente acaba não tendo o benefício. E aí vale a gente interpor alguma medida aí para poder estender esse prazo, haja vista que isso foi em função da morosidade do lado da justiça. Perfeito. A Márcia pergunta, doutor Antônio, você acredita de verdade que a reforma tributária sai ainda este ano? Será que os políticos estão empenhados nessa reforma? Reinaldo, a minha opinião particular é que os políticos, agora a gente vai ter um período ruim, que é a parte de eleições municipais, né? Então isso acaba tirando um pouco a atenção do Congresso, porque tem muita gente lá que provavelmente vai participar do processo legislativo municipal e, enfim, né? Mas assim, eu acredito que existe uma pressão popular, né? Existe uma pressão das empresas, né? O governo recentemente fez
reuniões com grandes empresários, né? E ele vai usar bastante disso para que esse povo acabe fazendo pressão no parlamentar da sua região, né? Para que ande com essa reforma tributária, tá? E essa reforma tributária, ela está pronta já há bastante tempo, né? Ela está pronta, ela já foi discutida, ela já voltou, ela foi ajustada, então ela está pronta, né? Então eu acredito que com um pouquinho de boa vontade, com a pressão empresarial, eu acho que acontece esse ano, minha opinião particular. Eu não tenho mais nenhuma pergunta no chat, doutor Antônio, mas eu queria lhe provocar a um comentário que faz relação com boa parte do que conversamos aqui hoje, que é em relação ao não recolhimento de impostos, e aí me refiro especificamente ao ICMS. E a pergunta é por conta daquela decisão de dezembro do STF, que criminaliza o não recolhimento do ICMS, né? Ali destacando a questão do devedor contumaz, né? E aí talvez nós tenhamos empresas que já participavam de algum plano de parcelamento ou que ainda não participavam e tinham algumas parcelas pendentes, e aí, de repente, nesse momento, se encontram em dificuldade e não conseguem recolher os impostos dos meses que nós pedimos prorrogação, né? E aí, de repente, a pergunta, talvez, seria mais do que o comentário, ou também comentário, né? Alguma instrução em relação a esta nova decisão do STF, né? E qual cautela que elas podem tomar nesse sentido. Reinaldo, assim, isso passa por tudo que a gente falou, né, até agora, principalmente nessa parte da gestão tributária, né? A gente aconselha as empresas a fazerem gestão de tributos, né? E essa gestão de tributos pode levar até a empresa se safar nessa decisão que foi dada pelo STF, né? Demonstrando que a empresa tem responsabilidade sobre o tributo, né? Que ela está passando por um momento que não é para a vida toda, né? Mas por um período sazonal inadequado em termos de fluxo de caixa, né? E a comprovação dessa sazonalidade de fluxo de caixa vai ajudar muito na defesa de um possível processo criminal por não pagamento de tributo, né? Porque a empresa tem que ser um devedor contumaz. Porque tem muita... Eu ouço muito dizer o seguinte, olha, se você não tem dinheiro para pagar, não paga tributo, né? E assim, isso nem sempre é o melhor caminho, né? Para você chegar numa decisão dessa, você tem que saber o que você vai fazer, né? Que tributos você pode segurar. Segurar, o que é segurar, né? Você vai buscar, por exemplo, fazer uma transação com a Procuradoria da Fazenda, né? Que isso é importante. Hoje eu já posso ir lá bater na porta da Procuradoria e propor uma transação, né? Então, a recomendação para as empresas é façam gestão de tributos, não simplesmente tomem decisão do tipo, eu vou deixar para depois, né? Óbvio, eu também prefiro pagar folha de pagamento do que pagar tributo, né? Óbvio. Porém, eu posso fazer uma gestão de que eu posso fazer pedidos de parcelamentos ordinários, né? Eu vou ficar atento a tudo que acontece no mundo de tributo para ver o que eu consigo compensar de tributos, né? Como é que eu vou buscar créditos de tributos lá, olhando a minha planilha de custo? Como é que eu diminuo o valor do meu tributo, né? Então, se a empresa entregou uma DCTF de uma forma e encontrou uma maneira melhor, encontrou uma forma de diminuir esse tributo, refaçam as obrigações acessórias, né? Ou seja, gerem motivos para que você possa, numa defesa, você ter sustentação, né? Você ter
encorpado os seus motivos para se safar dessa parte criminal. Tá? Eu acho que esse é o recado aí que é muito importante, gestão de tributos. Eu acredito que as suas considerações servem, inclusive, como considerações finais aqui por conta do horário, né? Eu ia lhe pedir, né, que trouxesse para nós aqui uma palavra final, mas eu acredito, bom, se quiser, por gentileza, o faça, né? Mas eu acho que foi tão bem pontuado essa última recomendação, que vale que ficar aí essa máxima como recomendação. Contudo, doutor Antônio, eu quero lhe agradecer mais uma vez, perguntar se podemos compartilhar a sua apresentação com todos que estiveram aqui conosco nessa tarde. É possível? Sim, por favor, fique à vontade. Na apresentação há o seu contato e Sim. todos podem te contatar, você já tinha me dito isso, com alguma pergunta que não tenha sido feita aqui na tarde de hoje. E, novamente, deixando a ti o convite, tão logo tenhamos novidade no cenário judicial ou administrativo, né, na área de tributos, por favor, nos conceda mais uma hora do seu tempo. Ok? Ok, Reinaldo, eu agradeço muito, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que participou. Obrigado pelo Sindibor, a Biarb, a Aresp e a outra entidade que eu não me lembro. ABR. ABR. Eu estou à disposição de vocês e de todos os ouvintes e de quem mais precisar. Aí você tem meu e-mail, meu celular, né? Então, podem fazer perguntas, me questionem, eu estou à disposição de vocês, tá? E, mais uma vez, agradeço a oportunidade e conte comigo nas próximas, que eu estou aqui para ajudar. E para todos que nos acompanharam também, as entidades agradecem, né, pelo tempo de vocês, deixando aqui o convite para nosso próximo webinar. Em breve devemos enviar o convite e ele tratará sobre aspectos trabalhistas, atualizando um pouco do cenário sobre as medidas já tomadas também pelo governo, com um pouco mais de detalhes, inclusive sobre os aspectos operacionais da utilização do empregador web e dúvidas que estão acontecendo nesse sentido. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado e até a próxima. Boa tarde, até mais.